Fala pessoal, vamos voltar agora para a nossa discussão de infecções do sistema nervoso central, com foco nas meningites e nas meningoencefalites. Meu nome é Raquel, sou professora da Clínica Médica e nessa aula agora a gente vai destacar um tipo específico de meningite também bacteriana, que é a meningite tuberculosa. Essa meningite ainda ocorre bastante no Brasil, que é um país com alta prevalência de tuberculose atualmente, né? A gente sabe que a tuberculose pulmonar ela é transmitida via ventilatória, né? Mas como é que ela faz para ir parar no cérebro da gente? Então, galera, os bacilos de Koch, ou melhor, essas micobactérias ali, elas vão navegar via hematogênica até o cérebro e formar umas coleções ali no cérebro chamadas de focos de Hitch, tá? Que são focos caseosos, tanto no córtex cerebral como também nas meninges. E esse foco, ele pode ter uma ruptura e se espalhar ali pelo espaço subaracnoide, liberando a micobactéria por todo o líquor. E assim começa o quadro de meningite tuberculosa do paciente. E a apresentação clínica inicial, ela pode até ser bem parecida com a da meningite bacteriana comum, tá? O paciente ele pode ter cefaleia, febre, vômitos, alteração do estado mental, convulsões, uma rigidez de nuca, fotofobia, enfim, tudo aquilo que a gente já viu na meningite bacteriana, né? Mas algumas coisas que você vai levar para a sua vida e também para a sua prova, que vão poder fazer você diferenciar aí um caso de meningite clássica da meningite tuberculosa, tá? Ou de outras etiologias também. Você vai dar atenção a essas questões, tá? Primeiro de tudo, para pensar em meningite tuberculosa, você vai avaliar o quadro prévio do paciente. Por quê? Porque esse quadro ele já pode ser sugestivo de uma tuberculose pulmonar, né? As provas adoram isso, inclusive, tá? Muitas vezes a questão ela vai te falar que o paciente ele estava já com quadro febril, arrastado de semanas a meses de evolução, uma perda ponderal associada, uma tosse crônica. E aí, dentro desse contexto, o paciente começou a ter sintoma de meningite, já pode pensar aí numa meningite tuberculosa, tá certo? Isso não é tão comum, infelizmente, na vida real, não é assim tão bonitinho, essa historinha aí, né, que fica super mais fácil da gente diagnosticar, até porque só cerca da metade dos pacientes com meningite tuberculosa vão ter, ao mesmo tempo, um quadro de tuberculose pulmonar, tá? Mas na prova, eles gostam lá de facilitar para você, colocam esse quadro prévio, beleza? Isso é bom. Então, fica atento aí na história do paciente. Além disso, o quadro de meningite tuberculosa em si também costuma ser mais arrastado, tá certo? Ele tem uma evolução subaguda, que leva aí, em média umas 3 semanas, até mais do que isso, tá? O que é diferente do quadro da meningite bacteriana clássico, né? Ele costuma ser agudo. Em poucas horas ou dias o paciente já chega no máximo do quadro, né? O que mais que tem aí pra gente diferenciar? Também vamos ter a presença de sintomas neurológicos graves, tá? É muito mais comum a presença desses sintomas, porque eles vão mostrar pra gente, pessoal, que o parênquima cerebral, ele também está alterado. Na meningite tuberculosa, ela tem muito exudato inflamatório. E é mais comum, então, que isso afete também o encéfalo, beleza? E pode causar também alterações graves de consciência, chegando até um coma grave, alterações de comportamento, de personalidade, enfim, da função cerebral mesmo, tá certo? E por fim, pessoal, na meningite tuberculosa, também vai ter uma incidência maior de paralisia de pares de nervos cranianos, tá certo? Principalmente terceiro e quarto par ali, porque eles passam ali pela base do crânio, eles têm mais susceptibilidade de serem acometidos, beleza? Então, você viu isso aí, ó, paralisia de nervo craniano na questão, você já vai matar a charada e pensar em meningite tuberculosa. Então, guarda bem, tá? Essas informações aqui, que essas são as características que você precisa ter em mente para levantar essa suspeita diagnóstica. E atente também para as complicações do quadro da meningoencefalite tuberculosa, tá? Ela pode causar, por exemplo, muitos infartos no parênquima cerebral, devido até ao processo inflamatório vasculítico, em resposta ali da presença do bacilo no sistema nervoso. Uma complicação muito comum é a hidrocefalia, tá? Por obstrução das granulações aracnoides. Inclusive, a hidrocefalia é muito comum, tá? Na meningite tuberculosa, 80% dos pacientes com
com essa doença vão ter hidrocefalia. E isso também causa como consequência um aumento da pressão intracraniana, a piora do quadro do paciente de modo geral e pode causar convulsões e status convulsivo, beleza? Pode ter também um quadro de hiponatremia, tanto por síndrome cerebral perdedora de sal como de SIAD, né? E outra coisa, assim, por conta do exudato, que é bastante denso na tuberculose, né, no líquor, ele vai fazer um quadro que é chamado de meningite exudativa basal, ou seja, vai ter um acúmulo ali de exudato na base craniana, e isso pode causar uma aracnoidite do nervo óptico ou do próprio quiasma óptico, tá? E a pessoa perder completamente a visão, ter uma cegueira. Mas resumindo tudo isso até aqui, então eu vou suspeitar que o meu paciente tem meningite tuberculosa quando ele tem um quadro clínico típico, desses que eu falei, associado a fatores epidemiológicos relevantes, né? Então, um quadro prévio de tuberculose pulmonar na sua história, um contato de risco, né? Fatores de risco como desnutrição, etilismo pesado, né? Enfim. E aí, beleza, eu suspeitei da meningite tuberculosa. Como é que eu vou fazer o diagnóstico disso? O material, obviamente, que vai me dar mais chance de eu ter um diagnóstico direto dessa doença, é claro que vai ser o líquor do paciente. Mas, infelizmente, eu vou falar para vocês que o diagnóstico de meningite tuberculosa, ele é difícil de fazer, tá? Porque os exames que a gente tem disponíveis para tentar detectar o bacilo no líquor, eles têm uma sensibilidade baixa, infelizmente, tá? Esses exames, os exames que são mais usados, são quais? A pesquisa de bacilos álcool ácido resistentes, né, de BAAR, o teste rápido molecular para a tuberculose e a cultura, tá? Que é o mais demorado aí de todos, demora 30 a 45 dias para sair. Mas as alterações básicas no líquor do paciente, elas já podem me sugerir o diagnóstico de meningite tuberculosa, tá? E é isso, pessoal, que vai chover na sua prova de residência. A maioria esmagadora das questões sobre meningite tuberculosa vão ser sobre essas alterações aí que ela vai causar no líquor do paciente, tá? E é disso que eu vou falar agora. Então, concentra aqui comigo, que eu tenho certeza que isso pode virar um ponto na sua prova, tá? Então, pessoal, na meningite tuberculosa, geralmente vem um líquido assim, né? Daquele jeitinho ali, amarelado, às vezes ele pode vir meio turvo, a macroscopia pode variar, tá? Mas isso geralmente é relacionado ao aumento de celularidade e à proteinorraquia desse líquor. Mas o que me interessa mesmo é a análise do laboratório. O que é que o laboratório vai me mostrar, tá certo? Então, gente, aqui no normal, né, eu tenho até 5 células no líquor. A celularidade da meningite tuberculosa é aumentada, bastante aumentada. Geralmente fica aí entre 100 e 500 células, tá certo? E repare bem que isso é o mais importante, a predominância linfomonocitária, principalmente de linfócito, tá? É o que você mais vai ver. O que mais? A proteína vai estar aumentada também, tá? Geralmente aí em torno de 100 a 500 também. E você vai atentar para esta informação na sua prova e na sua vida, que é a glicorraquia do paciente, tá? A glicorraquia, que é a glicose ali do líquor, vai estar bem consumida, pessoal. Micobactéria e célula de defesa ali brigando naquele espaço licórico, né, subaracnoide, vai consumir tudo que é reserva de açúcar que tem ali, tá? Então vai estar bem abaixo, geralmente, de 40% da glicose sérica, tá? Muitas vezes a questão vai te dar a glicose sérica e você vai calcular e vai ver que está bem abaixo. Já a presença do ADA, que é a adenosina deaminase, ela pode ser útil, tá? Se ela tiver bem aumentada, tá? Lá para cima de 9, 10, que aí tem uma maior especificidade para a meningite tuberculosa. Mas ainda assim, esses valores aí são bem discutidos na literatura, porque o ADA, pessoal, ele também pode vir um pouco alto na meningite bacteriana clássica, tá? Então, cuidado com valores limítrofes, ele tem que estar bastante elevado para ser mais específico, tá? Então, além do laboratório, o exame de imagem também pode me ajudar, tá? Com alguns dados aí para eu fazer um diagnóstico presuntivo. Muitas vezes eu não vou encontrar diretamente o bacilo no líquor, né? Mas eu vou fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, que pode vir com alterações características para me ajudar. Que alterações são essas? Os 3 achados mais comuns na meningite por tuberculose são hidrocefalia, espessamento meníngeo, basal principalmente, e infartos do parênquima cerebral, beleza? A prova adora citar essas alterações, principalmente hidrocefalia e espessamento meníngeo.
tá? Pois então, eu confirmo o diagnóstico, obviamente, se eu encontrar o bacilo diretamente no meu líquor ali por algum daqueles exames específicos. Ou eu vou fazer um diagnóstico presuntivo, unindo o quadro clínico, um líquor sugestivo e talvez essas características na imagem aí, né, que podem ser bem sugestivas. E, obviamente, com esse diagnóstico presuntivo, eu já vou partir para um tratamento. O tratamento, pessoal, da meningite tuberculosa, ele vai começar com uma fase intensiva, tá? Que dura 2 meses, usando o esquema RIP completo, né? Que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, seguido, então, de uma fase de manutenção de 10 meses, tá? Apenas com rifampicina e isoniazida, beleza? Agora, junto disso, para eu controlar a resposta inflamatória desse paciente, que é bem intensa, a gente vai usar também corticoide por 4 a 8 semanas, aí a depender da gravidade do quadro do paciente. Às vezes eu até preciso iniciar ali com a dexavenosa e depois passar para uma prednisona oral mesmo, mas eu preciso utilizar por um tempo prolongado. Vale lembrar também que as provas adoram fazer essa pegadinha, tá? Com isso. A meningite tuberculosa, pessoal, não tem profilaxia, tá? A rifampicina isolada, ela serve para profilaxia por hemófilos, né? E por meningococo, como a gente falou na outra aula. Então, não confunda isso não, porque, né, rifampicina, eles querem te confundir aí pensando em meningite tuberculosa, não serve de profilaxia, beleza? Bora ver uma questãozinha aqui. Homem, 49 anos, trazido à emergência por queda do nível de consciência. O familiar relata que o mesmo vinha se queixando de cefaleia holocraniana há 15 dias, além de febre aferida de 37,8 graus Celsius. Há 2 dias, ele evoluiu com a queda palpebral unilateral e diplopia vertical. Ó, par craniano envolvido aí, fica alerta. Há 24 horas, ele está muito sonolento. Ao exame, ele está sonolento, desperta ao chamado, tem respostas coerentes, apresentando rigidez de nuca, 3 cruzes em 4. E o exame de tomografia de crânio, atenção, apresentou uma dilatação ventricular, ó, a hidrocefalia, uma hidrocefalia comunicante. E o exame do líquor, olha esse exame de líquor, gente, 396 células, 49% neutrófilo, 42% linfócito, 8% monócito. Vamos lá, uma glicorraquia de 37, uma proteinorraquia de 254, uma glicemia capilar, ele deu aí essa informação, né, da glicemia sérica, na hora da coleta, 106. Qual é a etiologia da principal hipótese diagnóstica? Repare aqui, ó, uma pegadinha que as provas adoram fazer é colocar o neutrófilo um pouquinho acima ali do linfócito, que você vai bater o olho e vai falar, opa, neutrófilo, está predominando, deve ser bactéria. Mas some, pessoal, o valor de linfócito com monócito, tá? Porque são células linfomonocitárias, são células com o núcleo único, né? E essas células que a gente vai somar vai dar 50%, né? 42 mais 8, 50%, então um pouquinho acima do de neutrófilo. Então a predominância é linfomonocitária, beleza? Dessas 396 células. Além disso, repare aqui comigo, a gente tem a glicemia capilar de 106. Se a gente fizer um cálculo, a normalidade de 106 estaria ali em torno de 63, 65, né? A glicemia do líquor. Só que tá 37, então tá bem abaixo, né? De 40% da glicemia sérica. Então a gente vê que tem um predomínio linfomonocitário associado a um consumo de glicose. Você vai juntar essa informação com a outra e vai pensar em uma meningite micobacteriana por tuberculose. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui é porque você gostou do material que você viu e da metodologia MedReview. E eu já quero te adiantar que a continuação dessa aula está aqui no canal. Mas, se você quer ter acesso a muito mais conteúdo com a metodologia MedReview, revisão espaçada, acesso ao estudo ativo com questões e flashcards, tudo nesse estilo e nessa qualidade, aí você tem que vir para o extensivo da MedReview, que já estão com as vagas abertas. É só clicar aqui, ó, no link da descrição e venha fazer parte desse novo movimento, dessa metodologia incrível que está entregando muito mais resultado em menos tempo. Vem para a Med.